Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aos conteúdos de genética. O tema que será trabalhado hoje é dominância incompleta e codominância. Esse é um tema bem gostosinho para ser trabalhado, simples e rápido. Eu vou começar trabalhando com vocês, explicando para vocês a definição do que seria, a dominância incompleta e a codominância. Chamamos dominância incompleta quando o indivíduo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre os fenótipos dos homozigotos. Então, significa que aquele indivíduo ele vai ter um fenótipo intermediário, ele não vai apresentar um fenótipo nem dos parentais, é um fenótipo intermediário. Já a codominância é quando o indivíduo heterozigoto expressa os dois fenótipos paternos simultaneamente. Então, diferente da dominância incompleta, na codominância o indivíduo vai sim manifestar os fenótipos que estão presentes nos pais. Já na dominância incompleta, é um fenótipo intermediário que vai surgir. Bom, vamos começar pela dominância incompleta. Quando a gente vai dar exemplos de dominância incompleta, a gente tem alguns exemplos que são conhecidos, como por exemplo, a flor da planta da boca de leão, a flor maravilha, dentre outras. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo da planta boca de leão, uma representaçãozinha básica, Aqui nós temos uma flor vermelha, tá? R de rosa aqui, mas deveria ser vermelha, E uma flor branca. Essas duas flores, elas são representadas com genes dominantes, porque diferente da primeira rendimento que a gente trabalhava com aqueles genes de cruzamento vezão, vezinho, vocês lembram do experimento que ele fez? Aqui ele é um caso diferente. Aí aqui nós temos uma flor vermelha e uma flor branca, ambos são dominantes, porque a gente está falando de dominância incompleta, então ambos são dominantes. Então essa aqui é Rzão e essa aqui é Bzão. Cruzando essa planta Rzão com a planta Bzão, o único genótipo que pode ser formado é Rzão, que no caso é esse aqui. Por quê? Porque o único genótipo que pode ser doado daqui é o Rzão, e o único genótipo que pode ser doado daqui é o Bzão, na verdade, desculpa. Sendo assim, o único genótipo possível a ser formado é Rzão, ou seja, não será formado um indivíduo que contenha características iguais às dos pais, mas na verdade um novo indivíduo contendo características próprias, como a gente pode ver aqui, uma flor vermelha sendo cruzada com uma flor branca, vai ser gerado um indivíduo de cor rosa. Esses indivíduos aqui, na verdade, as contribuições dele vai ser uma contribuição parcial. Por exemplo, o vermelho contendo só um alelozinho aqui, vermelho não, rosa, porque aqui está representado pelo rosa. O rosa contendo só um alelozinho aqui de R, significa que ele vai ser um rosinha mais claro, certo? Mas se ele contém os dois alelos, significa que ele vai ser um rosa mais forte, um rosa mais vivo. E se ele vai doar só um, então vai ser uma contribuição parcial. Assim se trata da flor de cor branca também, gerando um novo indivíduo. Então, a proporção aqui também vai ser diferente da proporção da primeira lei de Mendel. E vocês podem estar se perguntando, se gera um novo indivíduo com um fenótipo diferente, com características diferentes, então se eu cruzar a nova flor que apareceu de cor diferente dos parentais, vão ser todas da mesma cor, vão ser todas rosas? A resposta é não. Por quê?
Aqui eu trouxe para vocês representados de azão, azão e azinho, azinho, para tornar mais fácil a explicação. Quando eu pego uma flor vermelha totalmente dominante, ela é aqui homozigota, certo? Vermelha. Essa aqui, ela também é homozigota, branca. Cruzando elas duas, vai dar a florzinha rosa, como eu falei para vocês. As duas vão dar uma contribuição parcial, apenas um alelo, cada um, e essa contribuição parcial vai gerar um outro gene, ou, na verdade, vai gerar um outro indivíduo, certo? Se eu pego esse indivíduo e resolvo cruzar com ele mesmo, então a gente vai ter um cruzamento de heterozigotos, azão, azinho, azão, azinho. Então, qual é os fenótipos que vão aparecer aqui? Cruzando azão, azinho, nós vamos ter azão, azão, vamos ter azão, azinho, vamos ter azão, azinho e vamos ter azinho, azinho. Então, a gente pode observar aqui que os genótipos e os fenótipos que surgem desse cruzamento aqui são diferentes do primeiro cruzamento. Então, nesse cruzamento aqui, da F1, vai surgir na F2 flores de cores vermelhas, azão, azão, que são homozigotas, flores de cores rosas, azão, azinho, azão, azinho, que são heterozigotas, e flores de cores brancas, que são homozigotas, representadas aqui pelo azinho, azinho. Sendo assim, a proporção de dominância incompleta é 1 para 2 para 1. Sempre que vocês ouvirem falar nessa proporção fenotípica, é essa, 2 para 1 para 1. Agora vamos falar sobre codominância. A codominância tem a mesma proporção, só que o que é diferente da dominância incompleta é a forma que se manifesta. Na dominância incompleta vai ser gerado um novo indivíduo com um fenótipo diferente dos pais, já que não. O fenótipo que vai ser expresso é igual ao dos pais, só que os dois será expresso. Por exemplo, simplificando aqui para vocês, a codominância são heterozigotos expressam os dois fenótipos simultaneamente. Por exemplo, a cor da pelagem em bovinos da raça Shorton, que são esses bovinos aqui que estão ilustrados. O azão, azão, ele representa a pelagem vermelha, que na verdade é um amarronzado, né? Já o bezão, bezão, eles representam a pelagem branca. Cruzando o azão, azão com o bezão, bezão, o único genótipo que pode ser gerado é azão, azinho, bezão. Porque o único que pode ser doado aqui é o azão e o único que pode ser doado daqui em um cruzamento é o bezão, gerando azão, bezão. Só que o que acontece? Nesse indivíduo aqui, que tem os dois alelos, azão e bezão, pelos brancos e pelos vermelhos, alternadamente distribuídos são surgidos na pelagem dele, que vai ficar mais ou menos assim. Então, ele vai apresentar o fenótipo do gene A e vai apresentar o fenótipo do gene B. Então, ele vai expressar esses dois fenótipos, diferente da dominância incompleta, que vai gerar um novo indivíduo. Para simplificar, eu trouxe aqui para vocês uma questão. Essa questão aqui, geralmente as questões de genética que são resolvidas, elas dão os parentais e depois perguntam como que vai ser a F1 ou a F2, etc. Essa questão que eu trouxe aqui para vocês, ela é muito boa, porque ela vai fazer com que a gente descubra os filhos para depois descobrir os pais. Olha o que a questão pede. As flores da planta maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. Isso não é novidade, porque eu falei isso no início da aula. As flores vermelhas e brancas são homozigotas. Então, tá aqui. Homozigotas, vezão, vezão,
homozigota, besão, vermelho e branco. Enquanto as rosas são heterozigotas, que surgem do cruzamento das vermelhas com as brancas, surgem as rosas, que vai ter o genótipo besão. Para se obter 50% de flores brancas, é necessário cruzar. Então, ele quer saber quais são os parentais para se obter 50% da F1 de flores brancas, que é o que ele quer. Então, a gente anota, 50% da prole, ele quer que seja branco. Então, é ideal que um dos parentais seja branco. Então, a gente vai pegar o indivíduo cor branco e colocar ele na vertical. Besão. Depois, é ideal que para que o indivíduo receba um B do pai e um B da mãe, os dois indivíduos tenham um besão para que ele possa se tornar branco. Então, o outro indivíduo que tem besão são as rosas. O branco, que a gente colocou na vertical, e as rosas que tem besão. Então, colocando besão na horizontal, o cruzamento vai ser o seguinte: besão, tá aqui. Besão, tá aqui. Besão, tá aqui. E besão, que tá aqui. Então, se a gente for parar para analisar, com esse cruzamento lógico de que a mãe tem que doar um besão e o pai tem que doar um besão para que os indivíduos que vão ser gerados saiam na cor branca, fez com que a gente descobrisse quais são os parentais desse cruzamento, a partir da prole, a partir da F1. Então, aqui a gente tem indivíduos, a partir desses cruzamentos de flores brancas com flores rosas, temos indivíduos rosas, indivíduos brancos, indivíduos rosas e indivíduos brancos. Então, a resposta correta é: duas plantas de flores rosas? Não seria essa a proporção. A proporção seria essa aqui. 2 para 1 para 1. Uma planta de flores brancas com outra de flores rosas, exatamente. A gente cruzou uma planta de flores brancas e outra de flores rosas, onde ambas tingem o alelo besão e poderia ser doado e assim gerar indivíduos de cor branca. Então, é basicamente isso. Esse assunto de dominância incompleta e codominância não tem segredo, é só a forma que se expressam que é diferente, de resto é basicamente tudo igual. Então, nossa aula fica por aqui, até a próxima.